dia a todos. Um imenso prazer estar aqui na PUC de São Paulo, a casa onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, a quem devo muito. E quero começar agradecendo ao professor Cláudio Finkelstein, ao professor Fábio Ulloa, pelo convite, a PUC de São Paulo pela iniciativa, ao canal Arbitragem pela transmissão, e dizer que eu tenho um desafio enorme aqui de ser o único não magistrado nesse painel estelar que a gente tem aqui de grandes representantes da magistratura brasileira. Tenho funcionado, sou árbitro, estou árbitro, né, em alguns casos, mas eu tenho uma relação muito próxima com a magistratura. Sou casado com uma magistrada, meu irmão é magistrado, então eu desde sempre nutro, e não tinha como ser diferente, um respeito profundo pela magistratura, não só por essa relação familiar, mas pelo trabalho que eu vejo boa parte da magistratura brasileira realizar. Então, fiquei muito feliz quando o professor Cláudio lembrou do meu nome para presidir esse painel que tem por objetivo justamente discutir a relação da arbitragem, que é o setor que eu mais trabalho na minha advocacia, com o Poder Judiciário. Uma relação que é de complementariedade, né, uma relação que não deveria ser conflituosa, não tem por que ser conflituosa, mas que, de fato, nos últimos tempos tem tido, como toda boa relação, algumas ali agruras, alguns ruídos que merecem um debate maior. Então, para justamente falar sobre esses temas, o professor Cláudio convidou 3 grandes magistrados que muito orgulham o Brasil pelo trabalho que vem fazendo, e eles vão, ao longo aqui da nossa apresentação, a gente vai tentar tocar em alguns temas que a gente, na nossa organização interna aqui, achou pertinentes serem abordados, né? E, na sequência, no final, eu vou tentar fazer algumas provocações, exemplo do que o meu amigo Abrão Árabe fez no painel anterior, e, evidentemente, abrir para que vocês possam provocá-los de forma igual. A gente vai começar com a doutora Andréa Galhardo Palma, que está aqui à minha direita. Doutora Andréa é magistrada aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ano 2000. Hoje é titular da 2ª Vara Regional Empresarial de Conflitos de Arbitragem, da 1ª RAGE de São Paulo. A doutora Andréa tem se diferenciado de boa parte da magistratura pelo justamente o nível de dedicação que ela tem dado à sua formação acadêmica, uma formação muito sólida, além de formada pela Universidade de São Paulo. A doutora Andréa fez um LLM na University of Pennsylvania, nos Estados Unidos, com foco em arbitragem comercial internacional, né, o que é, de fato, bem diferente. Está fazendo seu doutorado em Direito Europeu, além de ter uma série de cursos internacionais também pela Columbia University em mediação, e muito nos orgulhando como sendo uma das 3 magistradas que é fellow do nosso Chartered Institute of Arbitrators. Então, com esse currículo sensacional, que eu passo aqui a palavra para a doutora Andréa, para ela falar um pouco da dinâmica dessas varas empresariais que terminou, de alguma forma, entrando no debate do ciclo anterior que a gente teve. Então, doutora Andréa, por favor. Obrigada, bom dia a todos. Nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo, dificilmente eu falo antes dos membros do tribunal. Nós temos um protocolo, uma hierarquia de deferência. Então, desde já eu peço também autorização do Toshimura para falar na frente dele. Para mim, antes de mais nada, eu gostaria de responder à pergunta do Cláudio, a pergunta inicial sobre
se a arbitragem está sofrendo uma instabilidade fundacional, né? Eu diria não necessariamente fundacional, mas aí eu vou parafrasear o Rabi Abraham Tversky, o Jacob sabe bem quem é, e ele, para explicar o movimento do crescimento humano, de como é, às vezes, sofrido o segundo passo para a evolução, seja pessoal ou institucional, passa-se por um momento crítico. E ele utiliza como exemplo o crescimento da lagosta. A lagosta, para ela crescer, ela precisa perder aquela carapaça inicial. E ela perdendo, ela passa um período de exposição, de fragilidade, de vulnerabilidade, onde ela se esconde muitas vezes atrás das rochas, porque mesmo o movimento do mar, da água, traz dor. Então, eu diria para o Cláudio o seguinte: após 25 anos dessa carapaça da universidade, da arbitragem, né, sustentada, muito bem fundacionada pela professora Selma, pelo movimento do Carmona, de quem trabalhou pela consolidação dessa legislação e pelo reconhecimento da arbitragem como jurisdição, agora nós estamos na fase que essa carapaça caiu e precisa se fortalecer novamente, está nesse período de vulnerabilidade, que só a própria lagosta pode fazer fortalecer. Para dizer o seguinte, não cabe ao judiciário, nós não estamos fazendo isso, fortalecer mais do que a gente tem feito de fora, dizendo assim, é uma jurisdição privada, específica, onde as partes elegem pela autonomia privada aquela jurisdição derrogando a nossa competência da justiça estatal de forma absoluta, e onde elas podem ali, no ambiente de liberdade, decidir qual é o procedimento, qual é a regra do jogo, se o IBA Guidelines vai prevalecer, se vai ser uma arbitragem fast track, se vai ter perícia, se não vai, como vai ser do começo, meio e fim. Todo o resto e todo aquilo que é frágil, por exemplo, como vai ser discutido depois, como regras, os hot topics, que tem que ser revelado, o que não tem que ser revelado, até onde o árbitro pode ir, até onde ele não pode ir, tudo isso, salvo melhor juízo, pertence à autorregulamentação. Como tem sido feito nos Estados Unidos, pela International Bar Association, pela AAA, pela ICDR, como tem feito também através dos protocolos e guias de atuação, de conduta ética dos árbitros. Por exemplo, na Califórnia, onde eu tive a oportunidade de ver, eles disciplinam os chapéus que o árbitro precisa ter e que precisa ser revelado de início, assim como é papel das câmaras também ter esse guide, do comitê de arbitragem e, por que não, da OAB Nacional. Então, só para fazer esse adendo de que nós do judiciário não estamos prejudicando a arbitragem em nenhum momento, nem na pré-arbitral, que a gente é muito enforceable, e naquilo que precisa ser urgente, nós deferimos as tutelas. O que não é urgente e toca o mérito ou versa sobre prova não urgente, nós não deferimos a tutela de urgência, porque nós entendemos que nós não somos o competente, naturalmente, de análise daquele pedido. No iter do procedimento em si, nós estamos presentes, como eu já disse, para prestar o auxílio através das cartas arbitrais. Nós somos o judiciário passa a ser uma entidade que coopera na solução
no desenvolvimento do procedimento arbitral, seja porque carece do tribunal arbitral o poder de coerção, no intimar uma testemunha, ou fazer um arresto de bens, ou de uma penhora de valores. E ao final, nossa atuação, que é sempre excepcional, limitada, nos estritos limites da nossa legislação federal, ao final, pós-sentença arbitral, nós atuamos na anulação dessas sentenças e na fase de execução. Como nós temos algumas deficiências estruturais no Brasil, no sentido de que é muito barato demandar as ações empresariais, as anulatórias, né? São causas, às vezes, bilionárias, mas você tem um limite de recolhimento só de até R$90 mil. Então, passa a ser uma deformação um pouco do sistema e também cultural, porque é da natureza dos advogados brasileiros tentarem rediscutir a questão através de recursos. Então, utiliza-se muitas vezes as anulatórias com um viés recursal, com uma roupagem magnífica de, por exemplo, violação do devido processo legal, ou de que o árbitro se excedeu aos limites da convenção, mas quando o juiz faz uma análise perfunctória, sumária, de como foi todo o procedimento, no final do dia nós compreendemos assim, não tem razão. Então, nós anulamos quase nada e damos um enforcement naquela sentença arbitral em mais de 98% dos casos. Então, nós recebemos 98% de anulatórias frívolas. E muito processo de cumprimento de sentença arbitral, porque é da natureza da cultura brasileira tentar evitar ao máximo o cumprimento voluntário dos contratos e também das sentenças. Então, nós acabamos sendo uma corte subsidiária, o que devemos ser na arbitragem, e complementar, mas somos utilizados, muitas vezes, para parte ganhar tempo e não cumprir voluntariamente, capitalizar esses valores, tentar rediscutir de novo para ganhar um tempo. Infelizmente, nós não temos no Brasil um mecanismo como tem nos Estados Unidos, e aí falo da Corte de Nova York, onde, uma vez ingressado com a challenge da arbitragem, da Arbitral Award, o juiz americano verificando que aquele pedido é frívolo, porque ele olhou todo o procedimento arbitral de forma, assim, com um olhar formal e estrito, dizer, olha, isso aqui não tem nulidade nenhuma. Ele não só indefere liminarmente, como ele aplica uma multa altíssima sobre o valor daquele contrato. Nós não temos esse mecanismo. Eu preciso processar todo o pedido anulatório. Eu tive um caso só que eu me arrisquei, porque eu não tinha tido ainda no meu tribunal nada, eu indeferi liminarmente porque estava escandaloso aquele pedido de anulatória, né? E foi justamente sobre uma questão de dever de revelação, que o árbitro já tinha feito a revelação durante o procedimento arbitral, já tinha, inclusive, a parte não impugna, e levantado, impugnou, resolveu a impugnação, não manteve, quero você como árbitro, mas porque a sentença depois não foi favorável, foi rediscutir isso de novo na minha casa. Então, foi o único caso que até agora eu indeferi liminarmente, pode ser que meu tribunal entenda que eu tenho que processar, e eu vou acatar. Mas a nossa função é essa, não é o judiciário que está comprometendo a estabilidade da arbitragem. A nossa legislação tem situações lacunosas que lá fora também existe, mas a comunidade internacional, Estados Unidos, Europa, deram uma solução
interna, por exemplo, como questões do dever de revelação. Fizeram um guide, tem um IBA Guidelines internacional, que muitos seguem, mas, por exemplo, domesticamente, os Estados Unidos preferiu também fazer o seu guide pelas associações de advogados, onde os advogados são árbitro, e também algumas câmaras, como a ICC, que tem um formulário bastante completo, na Europa, né, do Brasil, creio que está em formação, e algumas câmaras estão trabalhando nisso também, eu fiquei sabendo, mas essa é a solução para a casca da lagosta se fortalecer, na minha opinião. Não é o judiciário, não é a legislação federal que vai resolver o problema. E, particularmente, eu vejo com muito receio essa intervenção última em debate, eu vou me permitir, porque é um ambiente acadêmico, só citar que é um risco a atividade, a eficácia da arbitragem enquanto brasileira. Porque uma coisa é a arbitragem ser doméstica. Parafraseando o professor Franco Ferrari, da Columbia University, assim, ele fala assim, a arbitragem é um fenômeno global, mas ela se concretiza domesticamente. Ora, um bom árbitro deve conhecer a legislação da sede, a legislação nacional da sede da arbitragem. Mas essa legislação doméstica não precisa ser provinciana a ponto de fechar os canais internacionais, de não trazer o investidor mais para nós, até porque a nossa legislação brasileira, ela nasceu sobre a influência da Ancestral Model Law, e nós somos signatários da Convenção de Nova York. O Brasil está inserido numa sistemática internacional maior. Por quê? Para conferir a possibilidade desse país ser atrativo para os investidores, para que haja uma segurança jurídica também internacional, apesar das nossas peculiaridades na legislação. Então, eu creio que essa instabilidade fundacional, que não seria fundacional, mas ela seria uma instabilidade de evolução, depende do trabalho interno da comunidade arbitral. Não será o judiciário a resolver, tampouco o legislador, mas se houver a omissão da comunidade, vai dar errado, como tem dado. Então, essa sim é basicamente, eu acho que eu já passei do meu tempo, é basicamente como nós entendemos, porque nós já sabemos que a intervenção nossa é mínima, excepcional, perfunctória, mas sumária. Nós não temos compromisso de rever prova, rever o mérito, nós simplesmente vamos anular e mandar julgar de novo, ou anular e falar, olha, faz um outro tribunal. Ou se tiver questão de fundo, do mérito, é o risco da arbitragem de escolher um péssimo tribunal. Mas nós não vamos fazer o serviço do árbitro, porque já entendemos, fizemos o nosso due diligence de que nós somos uma jurisdição pública. Nós somos subsidiários àquele pequeno e médio empresário que não vai para a arbitragem, mas quer uma justiça, graças a Deus, hoje especializada, que nós somos hoje especializados no estado de São Paulo. A gente tem sido rápido, como a última pesquisa da Jurimetria mostrou, e somos também especializados, o que garante uma certa previsibilidade, uma certa segurança jurídica de como nós temos decidido nessa matéria. Então, esse assim, é o meu recado muito perfunctório para dizer o seguinte, que a lagosta está um pouco exposta nessa segunda fase de crescimento, mas a arbitragem só está sendo exposta porque está crescendo no Brasil e porque tem um judiciário que a sustenta no sentido de dizer que nós anulamos muito pouco, mas o que está anulando aí, vocês precisam sentar e conversar, porque o impacto é grande para o empresariado, que às vezes receia escolher a via sem que vocês façam due diligence. Nós fizemos o nosso. Nós somos, entendemos, não temos a vaidade de querer julgar tudo, nem as questões de sociedade anônima, os árbitros, as M&As, não. Mas se vier, nós fazemos nosso trabalho, humildemente, muitas vezes com um expert como perito, mas nós fazemos.
Então é isso, doutor Napoleão, o meu recado como juiz de primeira instância, fortalecendo ainda a nossa visão judicial sobre a arbitragem. Obrigado, doutor André. Complementando aqui o que a doutora André falou, e até a intervenção que ela fez no painel anterior, eu tenho testemunhado até um movimento dos próprios empresários hoje, alguns com experiências não tão satisfatórias na arbitragem, de dizer, olha, eu fui para um caminho especializado, um caminho mais sofisticado, mais caro, e não entregaram o que prometeram. E hoje até cogitando, dizer, olha, eu não quero mais arbitragem, eu quero varas empresariais. Então, eu tenho visto isso cotidianamente na minha atuação. De fato, as varas empresariais aqui de São Paulo têm atuado não apenas nos temas arbitrais, que é o foco aqui do debate, mas quando são temas empresariais cotidianos com um brilhantismo incrível mesmo. Mas, como vocês devem ter percebido, o doutor André adiantou um pouco, o tema principal que a gente tem visto na relação judiciária e arbitragem nos últimos tempos tem sido a extensão desse dever de revelação e em que situações deveria ensejar uma nulidade de uma sentença arbitral. De forma proposital, né, para manter vocês aqui até o final, a gente decidiu deixar esse tema para todo mundo comentar, mas ao final da apresentação de cada um. Então, todo mundo vai ter que ficar aqui até o final se quiserem ouvir sobre dever de revelação. E com isso, eu passo a palavra para o segundo apresentador de hoje, que é o Dr. Leonardo Beraldo. Beraldo, ele é desembargador pelo TJ de Minas Gerais, é mestre e doutorando pela PUC de Minas Gerais, e um adendo ao currículo dele, que ele nem colocou quando eu pedi, mas eu fiz questão de complementar. Ele é o autor de um livro excepcional sobre arbitragem, que a gente usa aqui na PUC São Paulo, nos grupos de estudos, para fundamentar os nossos alunos nas competições de arbitragem. Então, o Beraldo também é, sem dúvida, um magistrado que nos dá muito orgulho de estar prestando esse serviço no TJ de Minas. Beraldo, por favor, vai falar sobre o tema de produção antecipada de provas. Entre outros. Esse é um deles. Bom dia, boa tarde a todos. Eu parabenizo a PUC São Paulo e o canal Arbitragem por organizar esse evento. Agradeço muito ao meu amigo, professor Cláudio Finkelstein, pelo convite. E quando ele disse na fala dele que ele ficou muito feliz em ver aqui no auditório alunos, ex-alunos, colegas de profissão, e que os convites que foram formulados por ele foram todos aceitos, não tem a menor dúvida de que isso não é por acaso. Eu acho que nesses dias de hoje, que a vida da gente é muito corrida, muitas das vezes, para a gente, o que mais importa é quem está convidando e não aonde você vai. Então, um convite seu eu jamais vou recusar. Então, como eu disse no artigo em homenagem que escrevi a você, eu desconheço uma pessoa tão generosa como ele, do ponto de vista acadêmico. Minha conversa profissional com ele acho que não existiu e certamente hoje não existe. Mas eu desconheço academicamente uma pessoa tão generosa como você. Então, não é por acaso que acontece isso. E a gente começou a nossa amizade com a música, e falamos de música ali fora, então vamos lembrar aqui dos Beatles, né? A última frase da última música do último disco gravado. O que eles falam? Que o amor que você recebe é igual ao amor que você dá. Então, cumprimento todos os presentes, todos os palestrantes na pessoa da querida professora Maria Eugênia Finkelstein, e
faço questão também de cumprimentar o professor Napoleão Casado Filho, a doutora Andréia e o desembargador Sérgio Shimura. E aqui uma saudação especial ao desembargador Sérgio Shimura, que é um prazer finalmente conhecer o professor Shimura pessoalmente. E eu disse isso a ele no particular, mas faço questão de dizer aqui de público. Sou um admirador da obra acadêmica do professor Shimura há muitos anos. Tenho os 2 livros dele de título executivo de arresto cautelar e sempre pude aprender muito com o professor Shimura. E quando ele veio aqui para o Tribunal de Justiça de São Paulo, não me recordo, tem uns 10 anos ou algo parecido com isso, saiu uma notícia dessas em migalhas ou conjur, e eu fiquei muito feliz por isso, porque eu tinha certeza que era um baita profissional indo servir ao Poder Judiciário. Começou, né, servindo muito bem o Ministério Público, que é uma instituição que eu admiro em todo o país. Já pude servir o Ministério Público de Minas Gerais na banca examinadora de 2 concursos de processo civil. Então, o Ministério Público é muito importante, né, no bom funcionamento do Estado Democrático de Direito. Então, mas quando eu vi o seu nome vindo aqui para o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu fiquei muito feliz com isso. Feitas essas considerações iniciais, agora eu começo a contar o meu prazo de 15 minutos. Bom, os temas que eu separei aqui para falar, mas eu acho que eu vou conseguir ficar dentro dos 15 minutos, apesar do preâmbulo, que é essencial. Produção antecipada de provas. Muito me incomoda a tendência da jurisprudência atual de dizer que a competência vai ser da arbitragem. Eu penso exatamente o contrário. Eu acho que produção antecipada de provas tem que ficar no Poder Judiciário, em qualquer um daqueles 3 incisos, né, não sei se é 381 ou 384. O primeiro é o da urgência, né? O primeiro inciso é o da urgência, os outros 2 não. Por que eu acho isso? Eu acho muito superficial falar que a competência é da arbitragem porque tem cláusula compromissória. Ponto final. Eu acho que essa cláusula compromissória ela foi pensada para o mérito. Então, as questões de mérito, elas sempre serão decididas na arbitragem, desde que haja convenção de arbitragem, né? Cláusula compromissória ou compromisso. Mas levar para a arbitragem produção antecipada de provas, eu não consigo entender. Foi muito falado aqui nos outros painéis, que eu adorei todos. Eu sempre escutei alguma coisa nova, alguma coisa que eu pude aprender, alguma coisa que eu queria fazer um comentário para concordar ou para discordar. Mas foi um consenso, né? A expertise do árbitro está lá no tripé da professora Maria Eugênia. Isso ninguém nega. Ninguém nega que a gente vai para a arbitragem por causa da expertise do árbitro. É possivelmente o principal dos 3. O que é que um árbitro experiente naquela matéria pode contribuir numa produção antecipada de provas que um juiz togado não irá contribuir? Eu não consigo entender isso. Ninguém nunca conseguiu me explicar isso. É claro que eu sempre sou uma pessoa, quem me conhece, eu sou aberto, já mudei de opinião e acho muito importante na vida a gente poder mudar de opinião. Mas esse ponto eu não consigo entender. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é praticamente toda nesse sentido e já existe um precedente no STJ nesse sentido, tá? Desse ano de 2023. Segundo ponto, segredo de justiça em feitos relacionados com a arbitragem. Esse também está lá no tripé da importância. E acho que também ninguém discorda de que é importante ter essa confidencialidade. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui, pelo que eu pude pesquisar, tem uma Câmara específica que decide de forma contrária, fala que nos feitos de arbitragem isso não seria possível, que isso é inconstitucional,
e o que me espanta é que, pela minha pesquisa, isso nunca foi levado ao órgão especial. Tem uma pergunta que eu deixo aqui ao professor Sérgio Shimura, é se isso já aconteceu e eu realmente passou batido por mim. Porque é imprescindível, né? Em razão daquela cláusula de reserva de plenário. Se você está decretando a inconstitucionalidade, né, incidentalmente num caso, tem que ir para o órgão especial. E essa Câmara específica, que é a primeira Câmara reservada de direito empresarial, a jurisprudência de, acho que é 2020 ou 2021 para cá, é toda nesse sentido, de que é inconstitucional a confidencialidade nesses casos, no judiciário. Então, eles não estão dizendo nada da arbitragem em si, não. Mas eu vejo a confidencialidade como algo da essência da arbitragem, desde que seja um conflito que permita, né? Ninguém está pedindo para ter confidencialidade em causas envolvendo o poder público, isso não seria possível, né? A própria lei de arbitragem diz que não é assim, mas eu não entendo a importância da publicidade numa causa eminentemente privada. O que é que o resto da população tem a ver com essa causa? E digo mais, para mim nada maior do ponto de vista da publicidade do que você permitir que uma causa possa sair do poder judiciário e vir para a arbitragem. Não tem nada maior do que isso. Eu acho que a questão do sigilo acaba virando está num segundo plano. O que eu quero dizer com isso? Eu acho perfeitamente possível a celebração de negócio jurídico processual com base naquela cláusula geral do artigo 190 do CPC, para que as demandas no próprio Poder Judiciário tramitem sob segredo de justiça, desde que elas sejam eminentemente privadas. Dentro da máxima de quem pode mais, pode menos. Se essa causa minha podia ir para arbitragem, que aí sim você não vai fazer pesquisa nenhuma, você vai conseguir encontrar isso, a não ser que seja um ofício direto do Poder Judiciário para uma Câmara de Arbitragem, ou para todas as câmaras de arbitragem, e elas teriam que informar, evidentemente. Mas quem pode mais, pode menos. Se eu posso sair do Poder Judiciário, por que eu não posso ficar no Poder Judiciário sob segredo de justiça? É uma outra ideia que eu tenho. Questão do princípio da competência e competência. O tempo tá bom. Estou feliz. O princípio da competência e competência, o que eu vim falar aqui é especificamente sobre conflito de competência. Se a gente for levar o princípio da competência e competência a ferro e fogo, é inviável o ajuizamento, né, ou seja, suscitado o conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. Inviável. Isso não tinha como acontecer. Quem defende o princípio da competência e competência de forma mais rígida acha um absurdo jurídico conflito de competência no STJ. Eu já acho o contrário. Eu adoro o conflito de competência no STJ. Gostaria que fossem mais céleres. Aliás, eu acho que essas causas envolvendo a arbitragem, elas deveriam ter tem um artigo do CPC que fala das causas as hipóteses que deveriam tem preferência, né, na tramitação. De idoso, por exemplo. As causas envolvendo a arbitragem, elas deveriam ter prioridade. Porque as partes já estão, não vou dizer que estão fazendo um favor ao Poder Judiciário, mas elas estão colaborando com o Poder Judiciário ao não levarem ao Poder Judiciário aquela demanda. Então, aqueles pequenos detalhes, né, uma carta arbitral, uma tutela de urgência na fase pré-arbitral, uma anulatória, um conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça, eu penso que seria salutar ter uma prioridade na tramitação. Acho muito positivo, porque evita porque a não observância da competência daria aso à anulação da sentença arbitral numa eventual ação anulatória. Se a gente já resolve esse problema no inicinho, acabou. Não tem chance disso ser mais uma, né? Já que a ação anulatória anda
surgindo muito, pelo menos não vai ser com base nisso. Quarto ponto, impedimento do árbitro. A única hora que a lei de arbitragem faz menção ao CPC é nessa parte do impedimento, né, da imparcialidade. E aí fala do impedimento da suspeição, mas remetendo ao Código de Processo Civil. E eu sou um dos, professor Daniel, que defende que o CPC não se aplica de forma subsidiária, mas eu sou coerente, inclusive na parte da sucumbência. O que eu já escrevi é que não cabe a sucumbência de plano. Para ter sucumbência, tem que estar no termo de arbitragem. E aí é autonomia privada, não tem, ninguém pode negar. Eu quero ver como que as partes vão justificar. Os advogados vão justificar para os clientes que eles, de livre e espontânea vontade, acresceram um ganho, né, no termo de arbitragem. Vai ser uma questão delicada. A não ser que isso seja combinado antes do contrato de honorários. Né? Agora, tem uma hipótese de impedimento que ela sempre, para mim, foi muito delicada, porque a Lei 9.307, ela foi publicada na época do Código 73, e o Código de 2015 trouxe algumas situações novas, entre elas o inciso 8 do 144, que, por esses dias, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Não li o acórdão, não li se tem se declarar inconstitucional ponto final, ou se tem umas nuances específicas, mas sempre que eu fui perguntado pelos colegas de arbitragem o que eu achava do inciso 8, eu falava, não, eu acho que o árbitro não tem que fazer pesquisa. Eu tenho tantos parentes, eu vou pedir para todos eles me darem uma lista completa de todos os clientes do escritório. Não, isso é um absurdo. O que eu posso fazer é, na hora do disclosure, falar, eu tenho o cliente Lindóia, eu tenho um parente fulano de tal e fulano de tal. Estão nos escritórios tais. Agora a bola está com você. Você que, se quiser, corra atrás para saber quais são os clientes desses escritórios para, eventualmente, averiguar se existe esse impedimento. Quinto ponto, a arbitragem em relação de consumo. Vamos ver o tempo aqui, como é que está. Estou dentro do meu tempo, continuo dentro do meu prazo. A arbitragem em relação de consumo, quero só fazer menção a um julgado recentíssimo do Superior Tribunal de Justiça, da segunda sessão, reiterando a sua jurisprudência de que a arbitragem em relação de consumo realmente vai ser em casos muito isolados e tem que ter realmente a iniciativa do consumidor. Não basta simplesmente... porque o Código de Defesa do Consumidor tem uma regra e a lei de arbitragem tem outra para contrato de adesão. Né? Não adianta achar que você vai pegar um contrato, colocar a cláusula compromissória em negrito com uma letra tamanho 20, letras maiúsculas, um documento apartado, e que isso vai servir para você, depois, fornecedor, arguir a incompetência da jurisdição estatal. Não vai. E esse julgado do STJ veio colocar uma pá de cal definitiva nisso daí. Tá? A arbitragem em relação de consumo só vai existir se o consumidor tomar a iniciativa. Tem que ser assim. E não vejo como discordar disso. Tá? Na paridade de forças aí, o consumidor é de longe o mais fraco e é o melhor caminho realmente a ser trilhado. Último ponto, precedentes judiciais na arbitragem. Quero aqui reiterar o que já escrevi e já inclusive vim aqui na PUC de São Paulo uma vez, a convite do professor Cláudio Finkelstein para falar sobre esse tema. E esse sim tem opiniões nos dois sentidos. Quero só mesmo reforçar que não mudei de opinião. Agora eu estou numa outra profissão. Quando eu vim aqui eu era advogado, agora
Estou lá com muita honra no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Entrei pelo 5º Constitucional com muito orgulho. Realmente são coisas completamente distintas. São jurisdições distintas. O STJ já disse e reiterou dezenas e centenas de vezes o caráter jurisdicional da arbitragem, e eu continuo não conseguindo ver como se impor uma decisão de uma jurisdição na outra jurisdição. Se eu fui para a arbitragem, é porque eu não quero que o meu conflito seja dirimido pelo Poder Judiciário. Não quero. A lei me facultou isso e eu optei pela arbitragem. Por que é que eu vou, enquanto árbitro, ser obrigado a aplicar uma decisão confeccionada pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal? Realmente é uma conta que não fecha para mim. Faço aqui exceção da súmula vinculante para os casos em que for arbitragem envolvendo o ente público e também ao controle concentrado. Quando se declara inconstitucional uma lei, ela sai do sistema e realmente não teria como o árbitro aplicá-la. Mas com essas ressalvas é o que eu penso. 14 minutos e 55 segundos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Leonardo. Depois de fazer um introito de 5 minutos, né, aí coube nos 15, mas... Você tem prova de que de fato. Ficando no tema da prova, uma questão complementar aqui. Tem situações, e eu estou vivendo essa situação hoje num caso, em que a prova que você precisa produzir dentro do procedimento arbitral vai além das partes ali litigantes. Tá? Você precisa ter uma exibição de documento que envolve um terceiro. Às vezes um terceiro que não é signatário da cláusula, mas que, de alguma forma, se vinculou àquela disputa, às vezes até num conluio, numa fraude, para, enfim, conseguir um objetivo. Eu tenho percebido que esse tribunal específico tem nesse caminho, e em outros casos eu já vi isso, de o árbitro se sentir juiz, porque a lei fala que ele é juiz de fato e direito daquela causa, mas um juiz limitado. Então, por exemplo, quando precisa produzir provas que atinjam, de alguma forma, terceiros, não signatários, eles simplesmente se declaram incompetentes para fazê-lo. E você termina tendo uma situação como essa que a gente está lá, o procedimento arbitral em curso, e eu tendo que ir para o judiciário para produzir uma exibição de documento, produzir uma perícia no judiciário, porque envolve a esfera patrimonial de terceiros naquela situação. Então, de certa forma, até conecta um pouco com o tema que o desembargador Shimura vai falar daqui a pouco, mas queria ouvir a tua opinião dessas situações. O árbitro, a partir do momento que ele é investido na função, ele tem exatamente os mesmos poderes instrutórios que o juiz tem, ou tem limites nesse poder instrutório, além, eventualmente, de execução, enfim, de uma tutela de urgência que envolva patrimônio de terceiros. Mas na produção de prova, tem esse limite ou não tem? Napoleão, eu não consigo ver como o árbitro determinar que um terceiro não signatário seja forçado a contribuir. Ele pode pedir a colaboração. Se ele quiser colaborar, ótimo. Se não quiser, o caminho, eu penso, tem que ser o Poder Judiciário. Só uma coisa que eu preciso falar sobre a produção antecipada de prova. Vocês já pensaram o custo disso para as partes? Qual que é a maior reclamação da arbitragem? Custo. É claro que tem aquele ditado que eu aprendi lá na minha terra, né? Que às vezes o barato sai caro. Mas vocês já pensaram o custo de você levar uma produção antecipada de prova para arbitragem? Vai ser o mesmo custo. Mesmo custo. Tem câmaras que você já entra pagando uma fábula de dinheiro. É justo com as partes isso?
Mas respondendo de novo sua pergunta, não consigo ver. Se isso fosse, você falou, no caso, já existe o tribunal arbitral formado, teria então que dar uma suspensão aí, se for o caso. Mas, se for um caso de produção antecipada, um motivo a mais para a competência ser do Poder Judiciário. Esse caso específico é o seguinte: a prova que se pede é oficiar a Prefeitura aqui de São Paulo para que informe as notas fiscais, enfim, que esse terceiro teria emitido. Ou seja, ele não forçaria o terceiro a colaborar, mas ele oficiaria o poder público para obter essa informação. Ele entendeu que o Tribunal Arbitral tem entendido... A parte signatária tem uma sociedade... A tese que a gente tem é que ter uma sociedade de fato com esse não signatário e que desvia a clientela por meio desse não signatário. Então, para produzir a prova que a gente precisa, a gente está pedindo que se oficie a Prefeitura para informar as notas fiscais do não signatário para os clientes XYZ. E aí o Tribunal Arbitral se considerou incompetente para fazer isso. Mas essas partes da arbitragem é que, em tese, eles teriam, em tese, esses documentos, só que não querem apresentar essas notas fiscais. A nossa tese, eu sou advogado, né? A nossa tese é que ele tem, eu não posso assegurar, mas a gente está afirmando que há um desvio de clientela por meio desse terceiro. E para provar isso, eu preciso ter acesso aos documentos fiscais do terceiro relativos àqueles clientes. O Tribunal Arbitral entendeu que não tinha competência para esse sujeito não ser signatário. Porque às vezes um caminho é você, Tribunal Arbitral, intimar a parte signatária, que é parte do processo arbitral, para que ela faça o requerimento ao ente público das notas fiscais, sob pena de multa. Mas a parte signatária, essas notas fiscais são do não signatário. Então, como que ela vai fazer um pedido de um não signatário? Aí é que fica mais complicado. O seu caso realmente é Poder Judiciário. Mas, às vezes, quando você quer um documento de um terceiro, o seu caso é bem mais delicado, porque envolve dois terceiros, né? Você tem o terceiro da suposta fraude e o outro terceiro que é o poder público que teria as notas fiscais. Claro. Tá. Porque se fosse um caso mais simples, você pede, se quem tem o documento aí, se ele está falando que não tem, você fala, então pede para ele. Se você não quer pedir, se o Tribunal Arbitral não pode pedir para esse aqui, porque ele é não signatário, esse aqui é signatário e ele tem relação com esse. Então manda esse pedir para esse sob pena de multa. Aí você resolve. Caminho. Sobre a produção antecipada de prova, eu complemento aqui que eu acho um instrumento formidável, que eu acho que tem sido pouco usado pela advocacia, poderia ser muito mais usado, porque ele traz uma eficiência gigantesca. Muitas vezes você tem acesso a uma prova, seja um procedimento arbitral ou judicial mesmo, você tem de fato acesso a uma prova, já produz e percebe, às vezes, que seu caso não é tão bom quanto você imaginava. Então você evita, às vezes, um litígio. Olha, eu acredito que eu tenho o direito melhor do mundo. Vou lá, faço a produção de prova antecipada e aquela prova não se sai tão bem quanto eu imaginava, eu repenso a própria ação. Então eu acho que é um instrumento fenomenal e concordo com você que deveria ocorrer no judiciário para evitar que as partes tenham esse custo desnecessário. Mas, bom, dito isso, a gente segue para o nosso terceiro apresentador do painel de hoje, que é o desembargador Sérgio Shimura. O desembargador Sérgio Shimura é outro acadêmico de enorme brilho, não só formado como mestre, doutor e livre docente aqui pela PUC de São Paulo, onde leciona há bastante tempo, e desembargador pelo TJ de São Paulo. O professor Shimura vai falar para a gente sobre aspectos polêmicos da competência arbitral. Professor Shimura. Muito bem, então bom dia, boa tarde já a todos. Queria agradecer essa oportunidade, esse convite honroso, sempre gentil do professor Cláudio Filkenstein. Cumprimentar a mesa na pessoa do professor Napoleão Casado, cumprimentar meu colega Beraldo, doutora Andréa. Também destaco aqui a presença de vários amigos, ex-alunos, atuais alunos, professores da casa, Silvio, Osvaldo, Mariângela, Maria Eugênia. Muito bem. O meu tema
diz respeito a alguns aspectos mais, digamos, candentes que estão ocorrendo, na minha experiência, relativamente à questão da competência. Eu vou partir de um dispositivo da lei da arbitragem, que é o artigo 8º. Eu vou me permitir a leitura porque, a partir dessa sede normativa, me parece que decorrem vários problemas que estão ocorrendo. Produção antecipada de provas, a questão do tema relativamente à competência que a doutora Andrea faz parte, que é a primeira rage, enfim. Muito bem, esse artigo diz assim: cabe ao próprio árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória, artigo 8º da lei da arbitragem. Bom, o primeiro problema que surge em função desse dispositivo é o seguinte: digamos que o processo seja instaurado perante o Poder Judiciário. A primeira nota, digamos, de cunho acadêmico que eu queria frisar é a seguinte: quando se fala em competência, é competência exclusiva da União legislar sobre matéria processual e, portanto, em princípio, não caberia às partes mudarem essa questão da regra da competência. Porém, esse artigo 8º diz: cabe às partes, ou por convenção de arbitragem ou por cláusula compromissória, mudar a questão da competência. Então, o primeiro destaque é esse. A despeito de o artigo 22, inciso 1 da Constituição, enunciar que a competência sobre processo é da União, quando se fala em arbitragem, isso muda. Compete às partes e, às vezes, aos estados, como, por exemplo, a questão da competência relativamente à arbitragem envolvendo a administração direta ou indireta. Voltando, quando se instaura um processo perante o judiciário, nós sabemos que cabe ao réu, em contestação, arguir a convenção de arbitragem. Em o fazendo, aí sim o juiz, reconhecendo essa cláusula ou essa convenção, extinguir o processo e remeter as partes à arbitragem. Problema: digamos que o juiz, de ofício, e mais, sem citação da parte contrária, resolva extinguir o processo sem julgar o mérito, porque ele constata a convenção de arbitragem lá. Falou: isso aqui não é comigo. Portanto, de pronto, ele extingue o processo sem provocação das partes, sem citação do réu. E o autor não apela. Aí vem esse problema. Poderia repropor perante o mesmo processo, a mesma ação, perante o juízo estatal, perante o Poder Judiciário? Eu coloco essa questão porque, em termos acadêmicos, tem um dispositivo aqui do Código de Processo que diz que a repropositura da ação fica na dependência da correção do vício. Em outras palavras, a partir do momento que o juiz extingue o processo sem provocação do réu, sem arguição do réu, o autor fica de mãos atadas, porque ele só pode repropor a mesma ação se corrigir o vício. E como ele corrigiria o vício? Então, esse é um primeiro problema um dos problemas que eu vejo. Na sequência, digamos que o processo seja instaurado perante o juiz arbitral. Tem cláusula, tem convenção de arbitragem, então a parte ajuiza perante o juízo competente. Um dos problemas que eu vejo também, do ponto de vista acadêmico, é o seguinte: o artigo 20 da lei da arbitragem fala que a parte deve arguir na primeira oportunidade após a instituição da arbitragem. E aqui surge o seguinte problema: se a parte ré, no caso, entender que não é caso da jurisdição arbitral, constatar que não cabe a arbitragem para resolver esse litígio, e não apresenta a questão da incompetência, não suscita essa questão da falta de jurisdição ou falta de competência. A dúvida é essa: aquela competência que havia sido, digamos,
aquele juiz arbitral, cuja competência estaria preventa, continua para o caso ou não? E mais, se a parte não o fizer, quer dizer, não alegar esse vício da incompetência do juiz arbitral, porque, por exemplo, pode envolver direitos indisponíveis. Então, por hipótese, uma dissolução parcial de sociedade que tramita no juiz estatal, no juiz arbitral. Uma das partes falece e tem interesse de incapazes. E a parte não argue essa questão da incompetência do juízo arbitral, porque envolve direitos indisponíveis. Aí vem a dúvida, se isso estaria perpetuada essa jurisdição ou perpetuada essa competência aqui. Foi dito aqui também que o Dr. Beraldo falou que essa questão do conflito de jurisdição ou conflito de competência entre juízo estatal e juízo arbitral, quem tem resolvido é o STJ. E entre o conflito entre juízos arbitrais, também o STJ tem decidido. Embora, do ponto de vista acadêmico, há quem sustente que não caberia ao STJ se imiscuir nessas questões, né? Mas, enfim, nós temos aí esse aspecto pragmático aí. E dentro dessa questão de conflitos de competência entre juízo arbitral e juízo estatal, ocorrem alguns problemas também que chegam lá no tribunal, que são os seguintes. É muito comum, a doutora Andréa, o doutor Guilherme está afeito a isso, é muito comum que num contrato, né, além da cláusula de arbitragem, também haja o documento em si, também constitui título executivo. Quer dizer, o documento em si é título executivo. E mais não. Entretanto, tem uma cláusula lá que remete as partes, a qualquer discussão que haja, ao juiz arbitral. O executado, quando ele é citado para o processo executivo no juízo estatal, ele fica na incumbência de embargar, para arguir essa incompetência do juízo da execução. Em o fazendo, o que aconteceria com esses embargos? São extintos sem julgamento do mérito, são remetidos ao juízo arbitral, enfim. E aí vem o desdobramento. Digamos que o juiz entenda o seguinte: bom, o documento em si é juízo estatal. E como qualquer ação, nenhuma ação interfere ou obsta o processo de execução, eu vou tocar o processo de execução. A parte executada que se encarrega de promover essa defesa perante o juiz arbitral. Então a execução tramita. E a parte vai no juiz arbitral para oferecer essa defesa, que no plano, naquele processo seriam embargos, mas promove uma ação lá contendo essas defesas. Então nós temos dois processos aí, um de execução que está tramitando e um com cunho de defesa, que seriam os embargos no processo estatal. A execução tramita e os embargos, ou melhor, a defesa do devedor segue lá no juízo arbitral. O problema é que pode haver conflito aí. Em outras palavras, caberia ao juízo arbitral determinar que o juízo estatal da execução suspenda a execução, obste a prática de penhora, obste a prática de indisponibilidade dos bens, né? Esses problemas eu estou trazendo porque são questões que estão sendo debatidas hoje. Então, nesse aspecto, esse seminário que o professor Cláudio organizou e está promovendo é super interessante, porque exige essa nossa reflexão. Quer dizer, até que ponto o juiz arbitral tem competência para interferir na competência do juízo estatal ou vice-versa, né? Principalmente, como a doutora Andréa falou, em relação aos atos constritivos de força. Seguinte, estou com tempo, doutor Napoleão? Tá. Então vamos rapidamente aqui a outros pontos. Envolvendo essa questão
atos constritivos. Temos essa dúvida ou esse conflito decorrente do processo arbitral envolvendo empresa em recuperação ou empresa falida. Por quê? Porque até o ano retrasado, a discussão que havia era a seguinte: o juízo da recuperação é absolutamente competente para decidir sobre tudo, inclusive sobre ações envolvendo a empresa recuperanda. Aí veio essa reforma de 2020 dizendo o seguinte: o juízo da recuperação não pode impedir a eficácia, os efeitos da convenção de arbitragem. Em termos práticos, então, nós temos essas duas situações. Tem o juízo da recuperação que está processando a recuperação e, paralelamente, nós temos um processo arbitral envolvendo, por hipótese, quantia certa. Enquanto o processo arbitral tramita e até que se chega a um valor específico, o processo arbitral anda normalmente. Fixado o valor, se for concursal, habilita-se lá na recuperação. Fixado o valor, se for extra-concursal, inicia-se a execução. Quer dizer, a fase da execução se processa perante o Poder Judiciário. E aí a gente chega na questão da competência relativamente às cautelares. E nessa questão das cautelares, eu subdivido em dois blocos aqui. Referente ao artigo 22, letra A, que fala da cautelar pré-arbitral. Se houver urgência, se não houver tempo de instituição da arbitragem em tempo hábil, o remédio é se valer do Poder Judiciário. O artigo 22, letra A, permite isso. E o segundo, que eu vou abordar logo na sequência, diz respeito à questão da produção antecipada de provas, a questão da competência. Muito bem. Aqui o artigo 22, letra A, fala assim: concedida a liminar, e mais, efetivada, a parte tem 30 dias para instituir a arbitragem. Então, o juiz concedeu a liminar hoje, por exemplo, bloqueio de bens, um arresto, etc. Efetivada a cautelar, tem-se o prazo de 30 dias para instauração da arbitragem. A discussão que surge é a seguinte: que prazo seria este? Porque a pessoa vai instaurar uma arbitragem perante outro juiz, não é apresentar um pedido principal, como ocorre na ação cautelar. É uma ação autônoma. Aliás, é um procedimento autônomo que é a instituição da arbitragem. Outro problema que surge é o que se considera efetivação da cautelar. Pode ser uma ordem de abstenção de uso de marca, pode ser uma ordem de abstenção de não concorrência. E aí vem a dúvida: quando que se efetiva isso? Cuja efetivação seria o termo inicial para essa instituição da arbitragem. Mas, de qualquer forma, tem esse artigo aqui que fala da efetivação. O que se recomenda é que, deferido a liminar, sai correndo para tentar instituir. Né? Mas aí vamos chegar aqui rapidamente na questão da produção antecipada de provas. O Dr. Beraldo falou que, no que toca ao 381, inciso 1, realmente envolve a urgência, então não haveria problema. Mas aqui tem outros aspectos também de objeto de discussão acadêmica, que é o seguinte: quando se fala em produção antecipada de provas, o próprio dispositivo, o próprio capítulo, dá a entender que isso não é bem jurisdição, não tem litígio. Diz a lei, não cabe recurso, não cabe defesa. E o juiz não analisa o mérito da prova, ele não valoriza o conteúdo da prova. Muito bem, e nem tem sucumbência. Quer dizer, então não haveria litígio. Aí vem a questão de que falamos no início. Lá fala, o artigo 8º, fala em litígio. Aqui, ó. Enfim, o artigo 1º, não é o 8º. O artigo 1º da lei da arbitragem fala: em havendo litígio, as partes podem convencionar a arbitragem. Aqui a primeira dúvida é: não há litígio. Pelo menos no inciso 2 e 3. De todo modo, a produção antecipada de prova foi estruturada para
em situação de não litigiosidade. Mas o inciso 1, então o inciso 1 fala de urgência, o 2 e o 3 não fala de urgência. Aí vem aquela ideia de direito substancial à prova. A pessoa teria o direito substancial, não sei se é um direito constitucional substancial à prova, enfim, discute-se isso. Mas vamos aqui a alguns aspectos mais práticos. Como o Dr. Beraldo falou, digamos que, a despeito da convenção de arbitragem, essa produção antecipada de provas envolve terceiro que não subscreveu a convenção. Aí não tem outro remédio. Tem que caber a produção antecipada de provas. E mais, às vezes esse terceiro, a prova relativamente a esse terceiro, envolve exatamente o objeto principal do processo arbitral. Trocando em miúdos, se a pessoa, por exemplo, quiser pedir a decretação de fraude contra credores, a decretação de fraude à execução, abuso de terceiro, que é o sócio, e está cogitando do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, esses terceiros não subscreveram a convenção de arbitragem. E como é que ele vai, integrar o processo arbitral, uma vez que ele não participou, não anuiu, não subscreveu? A primeira defesa fala, eu não assinei isso aqui. Então, eu não me submeto ao procedimento arbitral. Então, essas situações, parece-me que poderiam se encaixar no inciso 2 e 3. Mas aí vem outro problema, que é o seguinte, e se no processo arbitral, o árbitro indefere a produção antecipada de provas? Caberia o socorro incidental de uma medida cautelar, não a pré-arbitral, mas incidental ao processo arbitral, porque o árbitro não está me deixando produzir provas, e viola aquele princípio lá do contraditório e dá ampla defesa. O judiciário teria essa competência para conhecer dessas medidas incidentais? Tutela cautelar, não a pré, mas incidental, mandado de segurança contra o árbitro ou contra o painel arbitral. Então, são questões que estão aparecendo. Eu diria o seguinte, que ainda tem essa cultura, ainda tem essa ideia de que a competência do poder estatal, do judiciário, estaria adstrita às questões de urgência, artigo 22, letra A. E, quando muito, o artigo 381, que fala da produção antecipada de provas, quando houver situação de urgência. Acabei meu tempo. Bom, pessoal, obrigado aí pela atenção, pela oportunidade, Cláudio, por estar vindo aqui, e devolvo a palavra. Obrigado, professor Shimura. Felizmente a gente está com pouco tempo, mas eu não vou me fazer de rogado e vamos sim falar do tema do dever de revelação, querer ouvir um pouco aqui da opinião de cada um dos palestrantes sobre esse tema que, de fato, tem se tornado talvez o tema mais quente dessa relação, né? Qual é a extensão desse dever de revelação? Que parâmetros devem ser utilizados? Se as diretrizes da IBA devem ser levadas em conta ou não? Não apenas o legislativo, com o projeto de lei que já foi comentado aqui, mas o Partido União Brasil ingressou com uma DPF, foi recebida como ADIM pelo ministro Alexandre de Moraes, e hoje esse tema está sendo discutido no judiciário. A comunidade arbitral tem se envolvido bastante sobre qual é a extensão desse dever de revelação, e alguns acadêmicos, e destaco aqui o professor Egon Bockmann, chegou a fazer um paralelo com esse julgado que o doutor Beraldo chegou a comentar, o julgado de uma outra DPF analisando o artigo 144 do CPC, que falava sobre a hipótese de impedimento de parentes que estavam na advocacia. Fazendo um paralelo, que esse artigo era tão amplo, né, no seu texto, falava que ficam impedidos para funcionar não só esposo, filho, mas um rol mais amplo de parentes, eu não lembro até que extensão era, e o impedimento não era com o escritório de advocacia, mas com os clientes atendidos por aquele escritório. Então, por exemplo, uma grande empresa
o escritório do parente do magistrado atende de alguma forma, essa empresa, o magistrado jamais poderia atender em nenhuma outra capacidade. Então, às vezes o escritório atende aquele cliente num tema completamente desvinculado da atuação do magistrado, ele teria esse dever de analisar todo esse potencial conflito e se declarar impedido. Esse artigo foi julgado inconstitucional, não está mais no ordenamento, e aí algumas pessoas viram um paralelo entre esse julgamento e a análise da extensão do dever de revelação, que hoje está para ser julgado em outra ADPF, nessa ADIM, que foi recebida como ADIM, como eu destaquei. Então, eu queria ouvir um pouquinho, brevemente, para não dar do adiantado da hora, a opinião de cada um dos palestrantes. A gente pode começar, talvez, com o desembargador Shimura. Realmente esse tema aqui tá super, digamos, na moda, né? E uma das principais, a grande maioria, me parece, dos processos anulatórios, das ações anulatórias, envolve esse fundamento. Faltou com o dever de revelação, portanto, o árbitro foi parcial. O que eu, agora, principalmente em função dessa ação que foi instituída, que foi instaurada aí, o que me parece é o seguinte: primeiro, não há impedimento. Eu acho que não haveria impedimento. O que haveria poderia ser suspeição. E quando se fala em suspeição, há necessidade de se verificar caso a caso, as particularidades do caso. E nesse aspecto, o que eu vejo é o seguinte, que a grande discussão é se o árbitro ele mantém vínculo próximo com o advogado das partes e ou com a parte. Então, se eu sou árbitro e trabalhei naquela empresa que é parte, ou trabalhei no mesmo escritório que advoga para aquela empresa, parece-me que poderia haver suspeição. Primeiro aspecto. Por que parece? Porque vai depender das peculiaridades. Eu trabalhei com essa empresa, eu fui funcionário dela, eu advoguei para essa empresa há 20 anos. Hoje são outros sócios. É diferente da pessoa que acabou de sair, né, um ano passado, e já agora é árbitro envolvendo essa mesma empresa. 2. Eu trabalhei com o advogado dessa empresa. Mas em que termos eu trabalhei? Fui do mesmo escritório? Dividimos a mesma banca? Ou só nos associamos? Num caso, eu tinha o meu escritório, a doutora Andréa tinha a dela, o escritório dela, e associamos num caso específico. Trabalhamos juntos, mas é suficiente para gerar suspeição e obstar que eu seja árbitro? Nessas hipóteses, me parece-me que não. Né? Então, essa questão da suspeição do árbitro em relação ao advogado, em relação à parte, como linha de princípio, eu diria, vai depender da proximidade com que o árbitro teve ou tem, a ponto de ferir a sua imparcialidade. Segundo aspecto, e para finalizar, a necessidade também de verificar se a parte, principalmente aquela parte que deve perder a ação, não cria uma situação de suspeição. Né? Então, por hipótese, eu sou o árbitro, presidente ou não presidente, estou tranquilo lá porque eu sou imparcial. Aí a parte que está suspeitando que vai perder, contrata o doutor Beraldo, que é um advogado que trabalhamos juntos. Então cria uma situação de suspeição para gerar, se eventualmente perder, constituir causa de nulidade aí. Né? Então eu diria esses 2 pontos, queria ressaltar esses 2 aspectos. Acho que pode beneficiar para a doutora Andréa. Eu vou complementar. Então, na minha visão, o dever de revelação ele é um estándar mais elevado que as causas de impedimento, suspeição que estão no CPC. É um plus da arbitragem, porque a base é a confiança, essa relação de confiança existente entre a parte que indica aquele árbitro e a outra parte que
dentro das condições, sabe, que não, a princípio não há impedimento. Então, a questão é esse dever, na dúvida, né, e é o que eu vejo lá fora, na dúvida, por que não revelar qualquer fato que possa, em princípio, criar uma bias? Então, na dúvida, revele, porque os fatos são infinitos. Daí porque internacionalmente fizeram um guide que não esgota todas as situações, mas elenca alguns sinalizando de forma vermelha, a laranja e verde aquilo. Olha, esse inevitavelmente você tem que revelar, dentre eles o fato de ter advogado também em situações para outra parte, ou servir como coárbitro. Então, o problema é que nós não temos no Brasil esse guide ainda, para que possa servir de norte, inclusive para nós juízes, que seria muito interessante. Eu já fiz uma análise em algum dos processos, que eu utilizei o IBA para entender se aquilo era uma violação do dever de revelação. Mas ele é um plus, ele não se confunde tecnicamente com impedimento, que também está dentro, o árbitro tem que ter essa noção do impedimento, as causas de impedimento e suspeição, mas o dever de revelação vai um pouco além disso também. Possa ser um fato, o fato dele não revelar aquela situação que, por exemplo, eu pertenço à mesma comunidade, eu já escrevi artigos, pode ser que isso não seja um fato que possa viciar a imparcialidade dele. Talvez não seja na minha visão, mas por que não revelar? Olha, eu já atuei há 2 anos atrás aqui, então estou revelando porque o fato de revelar já anula aquela possível aparência de uma dúvida justificável quanto à minha independência. O problema é que às vezes não se revela, porque acha que não é importante. Então, o que eu já percebi que os estrangeiros eles revelam aquilo que é minimamente, talvez seja nem tão relevante, mas para evitar o bias, porque no frigir dos ovos, o que o árbitro, o bom árbitro faz? Ele preserva a sentença arbitral ao final. Porque o não revelar um fato, ainda que comezinho, pareça ser comezinho, possa dar chance para outra parte criar uma nulidade de algibeira, né? Então, e outras, sim, tem situações que pode, como o doutor disse, a própria parte pode criar essa bias no meio do procedimento. E cabe ao árbitro também neutralizar essa questão, né? Então, e tem várias vias, a via de impugnação e outra. Utilizada uma vez a via de impugnação, aceitou aquele árbitro que revelou, mas teve impugnação, foi resolvida, então eu aceito você. Não traz de novo isso. Isso é o problema vamos dizer, desse monstro que estão criando aí. Quer dizer, renovar sem prazo de decadência, sem prescrição, essas oportunidades no curso do procedimento para trazer de novo para o judiciário realizar uma questão do procedimento arbitral. E também essa outra mudança que estão querendo fazer, intervir na livre autonomia privada das partes. Se eu escolhi essa regra do IBA, eu quis contratar livremente, por que eu não posso utilizar na legislação brasileira? Se a legislação brasileira é baseada no Ancestral Model Law, se nós somos signatários da Convenção de Nova York. Então, essa interferência legislativa e agora judiciária que levaram lá para o Supremo, que, ao meu ver, não é seria, entre aspas, né, a função do Supremo disciplinar isso, vai criar um monstro lógico, né? Mas, para mim, é muito claro, na dúvida, revele, neutralize, porque, às vezes, o receio da comunidade arbitral não revelar é de perder números de arbitragem. Então, aquela pequena comunidade nunca revela, mas acaba criando um problema para a própria comunidade. Olha, revele e abre espaço para o seu concorrente, árbitro que queira pegar aquela segunda arbitragem que você talvez não possa, porque tem bias. E a parte vai utilizar esse bias em algum momento, geralmente no final da sentença, para tentar anular tudo. Então, essa é a minha opinião. Acho que, na dúvida, revela. A doutora fez referência aí às diretrizes da IBA. A soft law,
o União Brasil, na DPF, ele pede expressamente que essas IBA guidelines, por serem soft law, não sejam, ou seja, que o judiciário não possa usar isso aí como um parâmetro para aferir o descumprimento do dever de revelação, ao contrário da prática internacional. A doutora acha que isso é um caminho, deve se excluir ou deve se aplicar essas IBA? Eu Nas acho que essa decisões, não só como uma orientação, mas fundamentar uma decisão em IBA Guidelines é um caminho para o desde que a judiciário? parte tenha contratado isso. Também não posso inovar, né? Mas eu posso, por exemplo, utilizar como uma via comparativa, interpretativa, falar, olha, na prática internacional funciona assim, o Brasil é signatário da convenção. Se essa sentença fosse tentada executar em Nova York, a sentença brasileira pode ser executada em Nova York, na China, e ela seria válida se ela respeitasse né, esses padrões, mas eu diria assim, nós não podemos utilizar como uma norma federal, mas nós podemos utilizar de forma argumentativa como um parâmetro de prática da comunidade arbitral. Eu não vejo problema nenhum. Eu vejo o problema em impedir por lei que o juiz ou a parte mesmo possa escolher essa soft law que é aplicada internacionalmente e é boa, muito boa, para a arbitragem doméstica. Aí eu dizer, é criar uma arbitragem provinciana, deixa a arbitragem brasileira ser doméstica para ser uma jabuticaba provinciana. Obrigado, doutor André. Doutor Beraldo, sua opinião aí sobre a extensão do dever de revelação e como isso tem sido tratado aqui no judiciário brasileiro? Bom, vamos lá. Começando, tinha uma coisinha que eu queria fazer um comentário no painel passado e acabei não fazendo em razão do tempo. Podem até me chamar de pessimista, mas eu não acredito em nenhuma melhora nesse cenário na arbitragem, pelo menos aí a médio prazo. Se for para melhorar, é longo prazo, eu não acredito, mesmo não acredito que a autorregulação vai conseguir aí, nem a médio prazo, melhorar o cenário. Uma coisa que eu falo lá com meus amigos e colegas no Tribunal de Justiça, e mutatis mutandis, isso vale para vocês do meio arbitral, é que uma coisinha que um juiz de não sei aonde faz de errado repercute na magistratura inteira. A imprensa vai pegar aquele fato e vai massacrar a magistratura do país toda. É assim que funciona. Estamos, juízes, todos no mesmo barco. O que um ministro do Supremo faz repercute na magistratura inteira. É assim que funciona. É a mesma coisa para vocês na arbitragem. Tem que tomar cuidado com a vaidade e com a ganância para não sair pegando qualquer caso que te indicam. Por quê? Tem casos que está escancarado que você não poderia aceitar o honroso convite para ser árbitro. E tentador. Mas, aos poucos, práticas como essa vão minando a arbitragem. Se hoje a arbitragem está aí, bom, claro que tem alguns interesses outros que não vêm ao caso. Mas se tem fundamentos para falar mal da arbitragem, é porque tem gente dando motivo para isso. Também. Não só e único, exclusivamente isso. Usar as guidelines, como vocês dois bem colocaram, é soft law. Esse diálogo das fontes tem que ter um limite. O limite é o ordenamento. Agora, a gente sabe que grandes questões no Brasil já foram resolvidas com algo que não tinha previsão legal. Doutor Daniel e eu lembramos no intervalo da exceção de pré-executividade. Ela não existia e foi utilizada e está aí até hoje. Desconsideração da personalidade jurídica foi aplicada no Brasil há
muitas vezes sem previsão legal. Teoria da imprevisão, a rebus sic stantibus, foi aplicada e muito no Brasil sem previsão legal. Então, assim, que dá para fazer esse diálogo, dá. Mas eu acho que tem que ser um diálogo parcimonioso e respeitando, primordialmente, as diferenças culturais, porque essas guidelines são formuladas, os membros, né, são de países mais de common law. Então tem que ter esse cuidado. Eu acho que tem alguns pontos que realmente não tem que ser revelados. Eu acho que o full disclosure, ele é muito perigoso. Porque dá margem para depois a pessoa falar, pô, você revelou tudo, mas não revelou isso? Quando você opta pelo não full disclosure, é mais difícil de se anular uma sentença depois. Os fatos notórios. Poxa, eu tenho que revelar um fato público notório? Porque hoje você tem tanta ferramenta de pesquisa, você vai colocar isso na minha conta? Não acho que está certo. Questões extremamente irrelevantes. Fulano é orientando do professor Cláudio. Foi orientando do professor Cláudio. E realmente, ser orientando me incomoda. Porque eu acho que prejudica a dependência. O ato tem que ser independente, está na lei. E não dá para você cravar do ponto de vista objetivo que um orientando é independente em relação ao seu orientador. Mas não gosto. Não gosto. Eu acho que essa relação eu evitaria. Ex-orientando, outra história, acabou. Dividiram banca. Dividiram mesa de palestra. Isso não é nada. Isso não é nada. E a gente esquece. Claro que eu nunca vou me esquecer desse evento em particular. Mas tem eventos que a gente esquece. Então, Napoleão, é delicadíssimo o problema. E eu acho que a gente precisa, para finalizar, nas decisões judiciais que forem anular, né, especialmente, construir por que é que aquilo ali é causa de impedimento ou suspeição. Não dá para você falar isso é. Para mim, o que mais traz segurança jurídica é a fundamentação da decisão. A fundamentação da decisão é imprescindível. O ato não tem que seguir o parágrafo 1º do 489. Aquilo é regra de natureza procedimental. Só uma parte aqui. Mas a fundamentação que é muito importante para a segurança jurídica. Então, é isso que eu tinha para crescer e, claro, concordando com tudo que o desembargador Shimura e a doutora Andréa expuseram. Muito obrigado. Perguntas ainda aqui na plateia? Sei que a gente está concorrendo com um evento muito importante chamado almoço, então é sempre difícil. Mas, bom, não tendo mais perguntas, eu agradeço mais uma vez não só os painelistas, o professor Cláudio pela organização, a casa por nos receber e vocês por ficarem aqui até o final e declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado.